inspirationem sapientiae letificatos. Unde laus tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia nuptiis. Sermões, por Santo Antônio. Tradução de Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Leconde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Se é possível via Pix, PayPal, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, ou ainda tornando-se membro aqui do canal. Ao tornar-se membro, você fará uma mensalidade, uma assinatura referente a uma mensalidade que pode ser cancelada a qualquer momento. Os valores começam a R$ 1,99 ao mês e variam. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Obrigada a todos pela presença. Eu desejo uma boa escuta. Peço também para que, por favor, orem por mim. E desejo que Deus vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. Seguimos para o sermão do segundo domingo, depois de Pentecostes. Temas do sermão. Evangelho do segundo domingo, depois de Pentecostes. Um homem fez uma grande ceia. O Evangelho divide-se em 3 partes. Primeiramente, sermão sobre o combate dos demônios contra os justos. Os filisteus reuniram o exército. Parte primeira, sermão aos religiosos. Ana amamentou seu filho. Sermão sobre o banquete da glória eterna. O Senhor dos exércitos preparará um banquete. Sermão aos penitentes. O Senhor, Deus dos exércitos, naquele dia vos chamava. Parte segunda, sermão contra as preocupações temporais. Comprei uma casa e a arca da aliança do Senhor dos exércitos. Sermão contra a vontade desenfreada de domínio. Saul, levado pela necessidade. Sermão sobre as 5 juntas de bois e seu significado. Comprei 5 juntas de boi. Sermão sobre a devastação dos vícios e a mortificação da carne. Naás, o amonita, lançou-se ao ataque. E parte terceira, sermão contra o seguidor do mundo, o qual, abandonado e desprezado o próprio mundo, foi acolhido por Cristo. Um jovem egípcio, escravo de uma amalecita. Exórdio. O combate entre os demônios e os justos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: um homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados que viessem. Lemos no primeiro livro dos Reis, os filisteus, juntando as suas tropas para combater, reuniram-se em Soco de Judá e acamparam entre Soco e Azeca, nos confins de Domim.
Também Saul e os filhos de Israel reuniram e acamparam no vale do Terebinto e formaram um exército em batalha para combater contra os filisteus. Filisteus interpreta-se que caíram embriagados de bebidas. Soco, tendas. Judá, confissão. Azeca, rede ou laço. E Domim, vermelha de sangue. Os filisteus representam os demônios que, embriagados pela bebida da soberba, caíram do céu. Eles, juntadas às suas tropas, reuniram-se para a batalha em Soco de Judá, isto é, para combater contra aqueles que militam nas tendas da penitência, e acamparam entre Soco e Azeca, no território de Domim. De fato, os demônios perseguem os justos para fazê-los cair na rede das más sugestões e, com o engano, levam-nos até o sangue do pecado. Lê-se no terceiro livro dos Reis que os cães lamberam o sangue de Acabe. Os cães são os demônios que lambem o sangue de Acabe, nome que significa irmãos, filhos, do mesmo pai. Isto é, daquele que costumava morar em fraternidade com os penitentes, os quais tinham um só pai, Deus. Mas os filhos de Israel, isto é, os verdadeiros pregadores, unidos na única fé, devem dirigir a força da mente e da pregação para o combate contra os demônios. E em que lugar? Naturalmente no Vale de Terebinto, quer dizer, na humildade da cruz, da qual emanou o preciosíssimo bálsamo do sangue de Jesus Cristo, que diz no Evangelho de hoje: um homem fez uma grande ceia. Nota que neste Evangelho devem-se considerar 3 momentos. Primeiro, a preparação da grande ceia e os convites feitos por meio do servo. Um homem fez uma grande ceia. Segundo, as desculpas dos convidados. E todos juntos começaram a se desculpar. Terceiro, a entrada dos pobres, dos fracos, dos cegos e dos coxos para a ceia. Então, irado o pai de família, procuraremos concordar essas 3 partes do Evangelho com alguns relatos do primeiro livro dos Reis. Neste domingo, no introito da missa, canta-se: O Senhor se fez meu protetor. Depois lê-se um trecho da primeira carta do bem-aventurado João: Não vos admireis de que o mundo vos odeia. Trecho que dividiremos em 3 partes para ver nelas a concordância com as 3 partes do Evangelho. A primeira: Não vos admireis. A segunda: Nisto conhecemos o amor de Deus. A terceira: O que tiver bens deste mundo. Primeiro, a preparação da ceia e os convites. Um homem fez uma grande ceia. Considera que é uma dupla ceia, a ceia da penitência e a ceia da glória. E já que sem a primeira não se chega à segunda, preparemos a primeira e vejamos quais sejam os alimentos necessários. Aqui temos a concordância com o primeiro livro dos Reis, onde se narra que Ana amamentou o filho, Samuel, até que o desmamou. Depois de tê-lo desmamado, tomou-o consigo, levando mais 3 novilhos, 3 medidas de farinha e 1 cântaro de vinho, e o levou para a casa do Senhor em Silo. Ana, que se interpreta a graça, é figura da graça do Espírito Santo, a qual, com os 2 seios da graça preveniente e da graça subsequente, cooperante, amamenta o penitente até desmamá-lo totalmente do leite da concupiscência da carne e da vaidade do mundo. E observa que, como a mãe que quer desmamar o filho molha os seios com um líquido amargo, para que a criança que procura o doce encontre o amargo e, portanto, seja demovido do doce, assim, a graça do Espírito Santo derrama nos seios dos bens temporais o líquido amargo da tribulação, a fim de que o homem fuja desta doçura cheia de amarguras e busque a verdadeira doçura. E depois de tê-lo desmamado, tomou-o consigo, junto com 3 novilhos. Eis os alimentos que se devem preparar para a ceia da penitência. A graça leva consigo o penitente junto com 3 novilhos,
nos quais é indicada a tríplice oferta. O novilho de um coração contrito e aflito, como diz o Salmo, então porão novilhos sobre o teu altar. Sobre o altar, isto é, na contrição do coração, os penitentes põem os novilhos, quer dizer, queimam os prazeres e os pensamentos imundos. O novilho da confissão, diz Oséias: tomai convosco as palavras, convertei-vos ao Senhor e dizei: tira-nos todas as nossas iniquidades, aceita este bem e nós te ofereceremos os novilhos dos nossos lábios. Toma consigo as palavras aquele que se esforça por praticar aquilo que ouve, e assim converte-se ao Senhor. E ao Senhor diz também: tira todas as iniquidades que eu cometi e aceita o bem que tu mesmo deste. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome dá glória. E assim eu te oferecerei os novilhos dos meus lábios, isto é, farei a confissão do meu crime e a ti elevarei o louvor. E o novilho do corpo, castigado com a penitência. Novilho e novilha são assim chamados por sua verdiidade. Novilho e novilha são figura da nossa carne, a qual, na verdiidade da juventude, se lança despreocupadamente pelos prados de uma culpável libertinagem. Dela diz Sansão: se não tivesseis lavrado com a minha novilha, não teríeis decifrado o meu enigma. Sansão é figura do espírito. A novilha representa a nossa carne. Se lavramos sobre ela, fazendo-lhe sofrer com a penitência, decifraremos o enigma, que é este: que coisa é mais doce do que o mel? E que coisa é mais forte do que o leão da tribo de Judá? Que coisa existe de mais doce do que o mel, isto é, do que a contemplação? E que coisa existe de mais forte do que o leão, isto é, do que o pregador, a cujo rugido todos os animais devem deter o passo? O que é mais doce do que o mel da mansidão? E o que é mais doce do que o leão da severidade? Com razão, pois, se diz: e o levou consigo, junto com 3 novilhos. Novilho de um coração contrito e aflito, novilho da confissão, novilho do corpo. E com 3 medidas de farinha. O grão se moe e se reduz a farinha. A farinha, amassada com a água, solidifica-se em pão, o qual sustenta o coração do homem. Do mesmo modo, o grão das nossas obras deve ser moído por meio de uma severa crítica, triturado com um atento exame, para tornar-se purificado como a farinha. Esse exame, aliás, deve ser tríplice, como é indicado pelas 3 medidas. Deve-se examinar a natureza da obra que realizamos, a sua origem e a sua finalidade. Depois, a obra deve ser misturada com a água das lágrimas, para implorar a irrigação inferior e a irrigação superior. E a obra deve ser oferecida ou para o resgate das obras más do passado, ou para o desejo da eterna felicidade. E isso era prefigurado nas 2 pombas que se ofereciam sob a lei, uma das quais era oferecida pelo pecado, e a outra era queimada em holocausto. Portanto, com a farinha e com a água se amassa o pão, que sustenta o coração do homem, porque com as boas obras misturadas às lágrimas, nutre-se e se enriquece a consciência do homem. E um cântaro de vinho, o qual tem 3 medidas. No vinho é representada a alegria da mente, que consiste em 3 coisas: no testemunho da boa consciência, na edificação do próximo e na esperança da felicidade eterna. Com todas essas coisas, amanhã, quer dizer, a graça do Espírito Santo, conduz seu Filho, o justo, para a casa do Senhor em Silo, que significa transferida, isto é, guia-o até a vida eterna, para a qual os santos são transferidos, através da peregrinação deste mundo, e em cuja ceia da glória banqueteiam-se junto com os espíritos bem-aventurados. A ceia é uma reunião de convivas,
Antigamente comiam todos juntos uma só vez ao dia, à tarde. Isidoro, não estavam em uso os almoços. A ceia da glória eterna indica o banquete no qual os santos saciar-se-ão todos juntos da visão de Deus, já que será dada uma única recompensa àqueles que trabalham na vinha. Desse banquete da ceia, diz Isaías, o Senhor dos Exércitos fará neste monte para todos os povos um banquete de manjares gordos, de vinho, de carnes suculentas e de vinhos refinados, sem borra. As palavras do Evangelho concordam com as de Isaías, o Senhor dos Exércitos, etc. Onde o Evangelho diz grande ceia, Isaías diz banquete de manjares deliciosos. Presta atenção a estas 4 palavras: banquete, manjares gordos, carnes suculentas e vinhos refinados. No banquete, isto é, comida, refeição de muitos juntos, é indicada a gloriosa Assembleia de todos os santos. Nos manjares gordos, sua caridade, isto é, seu amor a Deus e ao próximo. Nas carnes suculentas, a felicidade de contemplar o rosto de Deus. Nos vinhos refinados, a glorificação do corpo. Por isso, neste monte, isto é, na Jerusalém Celeste, o Senhor dos Exércitos, o Senhor das tropas angélicas, preparará um banquete de manjares gordos, isto é, reunirá todos os santos, nutridos e enriquecidos pela caridade, repletos de inefável felicidade na visão de Deus e bem-aventurados na glorificação do seu corpo. Então haverá verdadeiramente vindima sem borra, isto é, de uvas que darão vinhos refinados. Vindima deriva do latim vine demptio, colheita da uva, que é sem borra quando é selecionada e limpa de qualquer impureza. Na vindima, que é a ressurreição final, haverá a escolha cuidadosa dos corpos dos santos. Será eliminada qualquer borra de corrupção e de mortalidade, e eles serão colocados nos celeiros do céu. Com razão, pois, se diz, um homem preparou uma grande ceia. Observa que naquela grande ceia comeremos grandes alimentos, isto é, comeremos aqueles frutos que os filhos de Israel trouxeram da terra prometida, quer dizer, uva, figos e romãs, como se relata no livro dos Números. Na uva, da qual se espreme o vinho, é indicada a alegria que os santos experimentarão na visão do Verbo encarnado. O próprio homem verá o homem-Deus, enquanto os anjos não verão o anjo-Deus. O homem verá a sua natureza exaltada acima dos anjos. Na uva, da qual se espreme o vinho, é indicada a alegria que os santos experimentarão na visão do Verbo encarnado. O próprio homem verá o homem-Deus, enquanto os anjos não verão o anjo-Deus. O homem verá a sua natureza exaltada acima dos anjos. E desta alegria fala Abacuque. Eu, porém, regozijar-me-ei no Senhor, e exultarei em Deus, meu Salvador. E corretamente diz meu Salvador, porque Jesus, para me salvar, tomou a mim de mim, isto é, a minha carne, e a exaltou acima dos coros dos anjos. Do mesmo modo, no figo, assim chamado pela fecundidade, e que é o mais doce de todos os frutos, é indicada a doçura que os santos experimentarão na visão de toda a Trindade. A propósito, diz o profeta, quão grande e profunda é, Senhor, a tua doçura, que mantens escondida para os que te temem. Tu a mantens escondida para que seja procurada com mais sabor, procurando-a seja encontrada, e encontrando-a seja amada intensamente, e com o amor seja possuída para sempre. E ainda, na tua doçura, ó Deus, preparaste para o pobre. Não diz o que preparou, porque aquilo que preparou não pode ser dito em palavras. De fato, diz o apóstolo, aquilo que olho algum viu, porque está escondido, nem ouvido ouviu, porque está no silêncio e não pode ser expresso.
nem jamais entrou no coração do homem, porque é incompreensível e não pode ser contido. Igualmente, nas romãs é simbolizada a unidade da igreja triunfante e a diversidade das recompensas. As romãs são chamadas assim porque no interior têm grãos gostosos e perfumados. Observa que, como nas romãs todos os grãos estão escondidos sob a mesma casca, e todavia cada grão tem a sua pequena cela distinta, assim na vida eterna todos os santos terão a mesma glória e, todavia, cada um deles receberá uma recompensa mais ou menos grande, segundo as suas obras. De fato, diz o Senhor, na casa de meu Pai, eis a casca, existem muitas moradas, eis as celas distintas. Eis, pois, quais são os alimentos que comeremos naquela grande ceia, da qual se diz, um homem preparou uma grande ceia. Este homem é Jesus Cristo, Deus e homem que preparou a grande ceia, a ceia da penitência e da glória, para a qual chamou a muitos, mas para a qual muitos ainda negam-se a ir. E por isso diz, eu vos chamei, e vós não quisestes ouvir-me. Estendi a mão, e não houve quem me desse atenção. O Verbo do Pai chamou pessoalmente, chama também com as palavras dos outros, mas os convidados negam-se a ir. Estende a sua mão sobre a cruz, pronto a dar muitos dons, mas não há quem lhe dê atenção. Mas virá o tempo em que da mão estendida fará o punho, com o qual baterá sem piedade. O Senhor chama para a primeira ceia, isto é, para a penitência. Diz Isaías, naquele dia o Senhor, Deus dos exércitos, chamar-vos-á ao gemido, ao pranto, a rapar a cabeça e a vestir-vos de saco. Nestes 4 atos consiste a penitência. No gemido é indicada a contrição, no pranto, a confissão, na raspagem da cabeça, a renúncia às coisas temporais e na veste do saco, a execução da obra penitencial ordenada pelo sacerdote. O Senhor chama para essa ceia, mas não querem ir aqueles que prepararam para si mesmos outro banquete, do qual se diz, eis qual é seu júbilo e sua alegria, matar novilhos, degolar rebanhos, comer carnes e beber vinho. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Igualmente o Senhor chama para a ceia da glória celeste. Lemos no livro de Esdras que Ciro mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, esta ordem. Quem dentre vós é pertencente ao povo do Deus do céu? O seu Deus esteja com ele. Vá para Jerusalém, que está na Judeia, e reconstrua o templo do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que mora em Jerusalém. Ciro interpreta-se herança e é figura de Jesus Cristo que é nossa herança. Com efeito, diz o profeta, a minha herança é muito preciosa, isto é, mais preciosa do que todos os outros santos. Ele manda todo o povo subir a Jerusalém Celeste, que é construída como uma cidade, de pedras polidas, isto é, das almas dos justos. Mas este povo responde com as palavras do profeta Ageu. Ainda não é chegado o tempo de reedificar a casa do Senhor. O Senhor, cuja misericórdia não se pode medir, não chama só pessoalmente, mas também por meio dos pregadores, segundo aquilo que segue no Evangelho. À hora da ceia, mandou um servo seu dizer aos convidados, vinde, porque tudo está preparado. E a glosa acrescenta, a hora da ceia representa o fim deste mundo. De fato, diz o apóstolo aos Coríntios, somos nós aqueles para os quais chegou o fim dos tempos. No momento desse fim, àqueles que haviam sido convidados por meio da lei e dos profetas, é mandado o servo, isto é, os pregadores, a fim de que, corrigida a recusa, preparem-se para degustar a ceia, porque tudo já está preparado. De fato, depois do sacrifício de Cristo, o ingresso do reino está aberto. A abertura do reino é realizada pela paixão de Cristo. Através dessa porta, a igreja, ou seja, todos os justos, entrados para a primeira ceia e dispostos a entrar para a segunda, dizem com o introito da missa de hoje, o Senhor fez-se meu protetor, ele me pôs ao largo, salvou-me, porque me amava.
O Senhor tornou-se meu protetor quando, na sua paixão, estendeu os braços sobre a cruz. Pôs-me ao largo com o envio do Espírito Santo. Salvou-me da devastação dos inimigos porque quis que eu entrasse para a ceia da vida eterna. Com esta primeira parte do Evangelho concorda a primeira parte da epístola de hoje, na qual o bem-aventurado João fala aos comensais da ceia da vida eterna: Não vos admireis, irmãos, de que o mundo vos odeia. Nós sabemos que fomos trasladados da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. O mundo, isto é, os amantes deste mundo, odeiam os cidadãos da vida eterna. E não é de se admirar, porque odeiam também a si mesmos. E se alguém é mau consigo mesmo, como pode ser bom com os outros? E com isso concordam também as palavras do primeiro livro dos Reis. Saul foi inimigo de Davi por todos os seus dias. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Não vos admireis, pois, se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte do pecado para a vida e para a ceia da penitência, porque amamos os irmãos. O amor aos irmãos constitui verdadeiramente o ingresso para a ceia da vida eterna. Irmãos caríssimos, peçamos ao Senhor Jesus Cristo que nos introduza para a ceia da penitência e depois nos faça passar dela para a ceia da glória celeste. Nolo conceda a Ele próprio, que é bendito e glorioso nos séculos dos séculos. Amém. Segundo, as desculpas dos convidados. Mas todos unanimemente começaram a excusar-se. O primeiro disse: Comprei um campo e devo ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. O segundo disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. O terceiro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando, o servo referiu estas coisas ao seu senhor. Presta atenção a estas 3 coisas: o campo, as 5 juntas de bois e a mulher. Comprei um campo, literalmente uma vila, casa de campo. Vila vem de valo, isto é, dique, aterrado ou fossa. E é a figura da vontade desenfreada de dominar, da qual o bem-aventurado Bernardo diz: Não temo o fogo, não temo a espada. Porém, temo muito a vontade desenfreada de domínio. Aqueles que são obcecados por ela procedem como circuncidados pelo valo das riquezas e dos bens terrenos. É o mesmo campo chamado Getsemane, no qual Jesus foi traído e aprisionado. Getsemane interpreta-se vale gordo, bem adubado. Desce para o vale o estrume, o adubo com o qual é adubado. Portanto, no vale, campo do Getsemane, isto é, naqueles que ardem pelo desejo de dominar sobre os outros e não de serem úteis a eles, e que permanecem tranquilos no vale, quer dizer, nos prazeres da carne, engordados como porcos entre os excrementos das coisas temporais, Cristo foi traído, isto é, foi destruída a fé em Cristo. Com efeito, a fé recusa as coisas temporais, não deseja o domínio, deseja ficar submissa, cresce em meio às injúrias. E esta vila, campo do Getsemane, é comprada, enquanto nem gratuitamente dever-se-ia aceitá-la, porque obriga a sair da contemplação interior de Deus e a mergulhar nas preocupações exteriores. E concorda com tudo isso aquilo que lemos no primeiro livro dos Reis, onde se narra que a Arca da Aliança do Senhor dos Exércitos, sentado acima dos querubins, chegou aos acampamentos e foi capturada pelos filisteus. A arca é figura do homem contemplativo, no qual existe o maná da suavidade, as tábuas da dupla lei do amor e a vara da correção. O contemplativo é chamado Arca da Aliança do Senhor. De fato, com o Senhor conclui o pacto de servi-lo para sempre. Com o Senhor concluiu o pacto de servi-lo para sempre. E o Senhor está sentado sobre os querubins, nome que se interpreta a plenitude da ciência, isto é, está sentado sobre aquela alma que é repleta de amor. Com efeito, a plenitude da lei é o amor. Essa arca, sob o estímulo dos pecados, sai do refúgio do rosto de Deus, sai do Santo dos Santos
e entra nos acampamentos, compra uma vila e deseja o domínio. Enquanto assim se eleva, é aprisionada pelos demônios e levada para Azoto, que se interpreta em incêndio e simboliza o fogo da concupiscência carnal. Portanto, o primeiro convidado diz: comprei uma vila. E devo ir vê-lo. Presta atenção a esta palavra: devo. Quem adquire a vila do domínio terreno enche-se de obrigações e constrangimentos. Era livre e se tornou escravo de uma deplorável escravidão. Assim aconteceu com Saul, que, como narra o primeiro livro dos Reis, levado pela necessidade, foi à procura de uma adivinha, pitonisa, que se encontrava em Endor. Ele disse: sou obrigado a recorrer a uma adivinha. Os filisteus combatem contra mim, e Deus retirou-se de mim, e não quis ouvir-me. A vila e a adivinha simbolizam a mesma coisa. Endor interpreta-se fonte de geração. E com isso entendemos Adão, que foi a fonte e a origem da estirpe humana. Ele, tendo pago como preço o paraíso em prejuízo de sua alma, quis comprar a vila do domínio, dando ouvidos à falsa promessa da serpente: sereis como deuses. Por isso, os que procuram o domínio caminham segundo o homem velho e não segundo o homem novo, Jesus Cristo, o qual, como narra João, quando percebeu que estavam chegando os homens para roubá-lo e proclamá-lo rei, fugiu para o monte. Dizem alguns que o termo pitão indica o poder de ressuscitar os mortos e, portanto, a mulher que tem este poder chama-se pitonisa. Mas, ai, quantos são os religiosos mortos para o mundo, sepultados nos claustros, que esta pitonisa, isto é, o desejo do domínio, despertou do sono da contemplação, do silêncio e da paz, e os levou para fora em público. Por isso Isaías diz: serás humilhado, falarás desde a terra, e desde o pó ouvir-se-ão as tuas palavras, e da terra sairá a tua voz como a da pitonisa, e do pó murmurarás os teus discursos. Eis o que acontece com aquele que compra a vila, que consulta a pitonisa e sai do sepulcro do silêncio. Serás humilhado, isto é, serás precipitado enquanto crês estar subindo da terra, isto é, falarás das coisas terrenas, tu que antes costumavas falar das coisas celestes, e do pó, isto é, do ventre e da gula ainda impregnada de alimentos e de bebidas, ouvir-se-ão as tuas palavras, que antes fazias sair da suavidade da tua mente e da abstinência da gula. E a tua voz, que antes era da renúncia e de humildade, agora é da terra como a da pitonisa. Isto é, fala de prelaturas e de dignidades. E do pó murmurarás os teus discursos. Isto é, murmurarás, tu que antes havias colocado a tua fortaleza no silêncio e na esperança. Eis, pois, que constrangimento e quanta perversidade! É sempre o primeiro convidado que diz: comprei uma vila e devo sair para vê-la. Devo sair. A propósito, encontramos no Gênesis que Esaú, cultivador da terra, saiu para caçar, enquanto Jacó, homem simples, permanecendo na tenda tranquilo em seus pensamentos, tomou-lhe a bênção. Assim, quando alguém, levado pelo desejo das coisas temporais, vai em busca de uma vila ou vai consultar uma adivinha, e assim sai da tranquilidade da sua mente, sem dúvida é privado da bênção eterna. Devo sair para ir vê-la. Como se dissesse: quero vê-la ao menos uma vez antes de morrer. Este é o único fruto das riquezas. De fato, diz o Eclesiastes, onde há muitos bens, há também muitos que os devoram. E de que servem eles a quem os possui, senão para ver com os seus olhos as suas riquezas? Assim, agora sabes claramente que quem compra a vila do poder terreno não vai à ceia do Senhor, mas aduzindo uma falsa desculpa, diz: peço-te que me des por escusado. Na palavra existe o som da humildade quando diz peço-te, mas no sentido e no sentimento existe a soberba, porque recusa-se a ir. Assim, com frequência sucede que se diz ao justo:
Reza por mim, que sou um pecador. Nestas palavras existe precisamente o som da humildade, porque se pede a oração. Mas depois sobra a soberba no coração, porque não se afasta do pecado. E com isso concorda aquilo que encontramos no primeiro livro dos Reis, onde se narra que Saul disse a Samuel: agora peço-te, perdoa o meu pecado e volta para trás comigo, para que eu adore o Senhor. O segundo convidado disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Observa que nas 5 juntas de bois vemos representados os 5 sentidos do corpo. De fato, como os bois são emparelhados sob o jugo, assim também os nossos sentidos funcionam com um duplo órgão. 2 são as orelhas, 2 são os olhos, 2 as narinas. Para o gosto, temos a língua e o paladar. Para o tato, as 2 mãos. Estes são os 10 príncipes dos quais fala Salomão. A sabedoria fez o sábio mais forte do que 10 príncipes de uma cidade. A sabedoria, termo que vem de sabor, consiste no amor e na contemplação de Deus, o qual sustenta o sábio, isto é, a alma que experimenta o sabor do amor a Deus mais do que 10 príncipes de uma cidade, isto é, mais do que todos os prazeres que possam provir dos 10 sentidos, 10 órgãos de sentido do corpo. A sabedoria satisfaz e sacia completamente, enquanto o prazer deixa o vazio. A sabedoria procura a doçura, o prazer deixa a amargura. Quem serve a sabedoria é livre, quem serve o prazer é um mísero escravo. Portanto, compra 5 juntas de bois aquele que, com um desgraçado negócio, tendo desprezado o gosto do amor divino, com deplorável escravidão, submete-se ao miserável prazer dos 5 sentidos. Oxalá o homem tomasse sobre si o jugo do Senhor, que é agradável, e não aquele do diabo, que é duro e pesado, e do qual Isaías diz: tu quebraste o pesado jugo que o oprimia, a vara que lhe rasgava as espáduas e o bastão do seu atormentador, como o fizeste na jornada de Madiã. Eis como concordam entre si as palavras do Evangelho com aquelas de Isaías. O Evangelho, onde diz vila, Isaías diz vara. E onde o Evangelho diz juntas de bois, Isaías diz jugo que oprime. E onde o Evangelho diz mulher, Isaías diz bastão. Como Gedeão, que se interpreta que gira no seio, assim como Gedeão, que se interpreta que gira no seio, derrotou Madiã em 300 homens, como narra o livro dos Juízes, armados só com trombetas e com lanternas, assim o penitente, que deve girar no seio, isto é, arrepender-se sempre na sua mente dos pecados que cometeu e dos pecados de omissão, deve libertar-se do oprimente jugo do diabo, com 300 combatentes, quer dizer, com a fé na Santa Trindade, com as trombetas da confissão e as lanternas de uma côngrua penitência. Isto é, deve fugir do prazer dos 5 sentidos, com o qual o diabo oprime a alma. Deve libertar a espádua da sua vara, isto é, do desejo do domínio com o qual o diabo atormenta o homem, como o camponês incita o seu jumento. Deve libertar-se do bastão do atormentador, isto é, da arrogância da carne que se manifesta pela gula e pela luxúria. O bastão que comanda é a luxúria, que infelizmente manda sobre quase todos. O atormentador é a gula, que, cada dia, sob o pretexto da necessidade, abandona-se ao prazer do gosto. E também, sobre isso, temos a concordância do primeiro livro dos Reis, onde se narra que Naás, o amonita, pôs-se em campanha e começou a combater contra Jabes de Galaade. Então, todos os habitantes de Jabes disseram a Naás: toma-nos como aliados, e nós te serviremos. Mas Naás respondeu-lhes: a aliança que eu farei convosco será tirar-vos a todos o olho direito e tornar-vos o opróbrio de todo Israel. E acrescenta: ao ouvir estas palavras, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul e acendeu-se sobremaneira o seu furor, e tomando os 2 bois, fê-los em pedaços. Naás interpreta-se serpente, nome que convém perfeitamente ao diabo.
que sob a forma de serpente enganou os nossos primeiros pais. Amonitas interpreta-se povo aflito ou opressor, ou também que dá angústia. Naás, pois, é o rei dos Amonitas, porque a antiga serpente, isto é, Satanás, é o príncipe dos maus, que estão na aflição da tristeza, que, segundo o apóstolo, produz a morte. Os maus, pois, oprimem os justos e enchem de sofrimentos a vida dos santos. De fato, diz o Eclesiástico, aquilo que a fornalha faz ao ouro, a lima ao ferro, o mangual ao trigo, a tribulação o faz ao justo. O ímpio vive para o proveito, para a vantagem espiritual do justo, porque a companhia dos maus é como a grelha, o tormento dos bons. Portanto, Naás combate contra Jabes de Galaade. Jabes interpreta-se dissecada e Galaade acúmulo de testemunhos. Aqui está simbolizada a alma que deve primeiramente ser dissecada dos vícios e depois ser enchida pelos testemunhos da paixão do Senhor. Naás combate contra os homens de Jabes em Galaade para arrancar-lhes o olho direito, bem sabendo que, sem aquele olho, todos tornar-se-iam menos hábeis no combate. O olho direito simboliza o olhar crítico, o olhar do juízo. O diabo tenta arrancá-lo e deixar o olho esquerdo, aquele do amor mundano, bem sabendo que aqueles que não aspiram aos bens eternos procuram a prosperidade deste mundo, e quem é detido pelas coisas terrenas facilmente é derrotado na luta pela salvação. Quem quer libertar sua alma do assédio e da devastação do diabo, é necessário que faça o que segue. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul. Saul interpreta-se ungido, consagrado, que no início do seu reino, quando libertou a cidade de Galaade, era bom. E, portanto, figura do justo, ungido com a graça de Deus. O justo, quando o Espírito do Senhor, isto é, a contrição do coração, apodera-se dele, enfurece-se contra seus pecados passados e corta em pedaços os 2 bois. Os 2 bois simbolizam os 2 olhos, os 2 ouvidos e assim por diante. Corta em pedaços os 2 bois aquele que consome de lágrimas os olhos, com os quais cobiçou coisas ilícitas. Faz em pedaços os 2 bois aquele que guarda os ouvidos, para que não ouçam mais as calúnias e as adulações, e o cerca com uma sebe de espinhos. E assim faz também com os outros sentidos, para que, quantos tiverem sido os prazeres aos quais se abandonou, tanto sejam os sacrifícios que faz de si mesmo. O terceiro convidado excusou-se dizendo: casei-me e, portanto, não posso ir. Não é certamente o matrimônio, mas o mau uso do matrimônio que mantém a muitos longe e os afasta de participar da ceia do Senhor. De fato, muitos não contraem matrimônio em vista da fecundidade da prole, mas só pelos desejos da carne. Portanto, é necessário recordar-se que se deve casar por 3 objetivos. Primeiro, para procriar a prole, como diz o Gênesis, crescei e multiplicai-vos. Segundo, para ter uma ajuda. Diz sempre o Gênesis, não é bom que o homem fique só. Façamos-lhe uma ajuda que lhe seja semelhante. E terceiro, por causa da incontinência. Diz o apóstolo, se alguém não tem condições de viver em continência, case-se, contanto que isso se faça no Senhor. Quem se casa por outros objetivos, que não sejam estes, ai dele. Além disso, embora o matrimônio seja em si mesmo um bem, todavia comporta dificuldades e perigos. De fato, diz o apóstolo na primeira carta aos Coríntios, quem está casado preocupa-se com as coisas do mundo, como possa causar prazer à mulher, e está dividido entre 2 preocupações, aquela que se refere a Deus e aquela que se refere à mulher. É difícil proceder com a justa medida e dividir-se tão perfeitamente entre 2 compromissos, de modo que nenhum dos 2 seja negligenciado. De fato, está escrito no primeiro livro dos Reis que 2 mulheres de Davi foram feitas prisioneiras, e Davi ficou muito entristecido. Se não tivesse tido as mulheres, sem dúvida não teria sofrido tanto.
Observa que nesta passagem do Evangelho, por mulher, entende-se a luxúria da carne. Dela o Evangelho não diz que a comprou, mas que a tomou. Isso porque cada pecador, desde o princípio da sua existência, tem consigo a tendência ao pecado da carne. Mas pergunta-se, como é que os 2 primeiros convidados pediram para serem excusados, enquanto o terceiro simplesmente não o fez? A esse propósito, deve-se dizer que a paixão carnal mantém de tal modo o homem preso aos prazeres que não deseja por nada ir para a felicidade eterna e nem se preocupa em excusar-se. E assim, é claro que simplesmente não ama a Deus. Aquele Deus que, convidado pelas orações dos pais do Antigo Testamento a unir-se à natureza humana, veio benignamente às núpcias. Eis que com esta segunda parte do Evangelho concorda a segunda parte da Epístola. Nisto conhecemos o amor de Deus, Filho, em ter dado a sua vida por nós. Igualmente, nós devemos também dar a vida por nossos irmãos. Presta atenção, porque aqui João toca 3 assuntos, isto é, Deus, nós e os irmãos. Quem ama a Deus não compra a vila do domínio. Quem ama a sua alma liberta-se do jugo dos 5 sentidos. Quem ama o próximo, pelo qual é obrigado a dar a vida, certamente não toma a mulher da luxúria, com a qual ofenderia e escandalizaria o próprio próximo. Pedimos-te, pois, Senhor Jesus, que tires de nós a vila de todo o poder humano, que nos ajudes a fugir dos prazeres dos 5 sentidos e a viver sem a maldita mulher da concupiscência, para assim termos liberdade de entrar para a tua ceia. Conceda-o tu, que és bendito nos séculos dos séculos. Amém. Terceiro, o ingresso à ceia daqueles que o mundo despreza. Então, irado o pai de família, disse ao seu servo: vai já pelas praças e pelas ruas da cidade. Traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Já que os 3 primeiros convidados recusaram-se a ir para a ceia do Senhor, foi enviado o servo para fazer entrar pobres, aleijados, cegos e coxos. Pobres, aleijados, cegos e coxos. Raramente pecam aqueles aos quais faltam os atrativos do pecado, e mais prontamente se convertem à graça aqueles que não têm neste mundo nada de que gozar. Por isso, bendita é a miséria que conduz às coisas melhores, e bem-aventurada a obscuridade que depois produz o esplendor. De fato, aqueles que não dispõem de abundância de bens terrenos, como os pobres, que não têm saúde física, como os aleijados, os cegos e os coxos, aos quais falta também o incentivo a pecar, com maior facilidade são introduzidos para a ceia do Senhor. Concorda com isso aquilo que lemos no primeiro livro dos Reis, onde se narra que um jovem egípcio, escravo de uma amalecita, fora abandonado no deserto por seu patrão, porque adoecera. E Davi o encontrou, alimentou-o e depois o assumiu como guia em suas viagens. O jovem egípcio é figura daquele que ama este mundo. Ele, coberto da negrura dos seus pecados, quando já não tem condições de correr com as obras mundanas, junto com o mundo que corre, é desprezado pelo mundo e abandonado em sua enfermidade. Cristo o reencontra, porque aqueles que o mundo abandona com desprezo, ele os converte ao seu amor, sacia-os com o alimento da palavra de Deus e o escolhe como guia do seu caminho, porque frequentemente o Senhor o faz seu pregador e apóstolo. E observa que no Evangelho, não sem motivo, são nomeadas particularmente estas 4 categorias de desafortunados, isto é, os pobres, os débeis, os cegos e os coxos. O pobre é chamado assim porque pouco pode e pouco tem. O débil deve este nome a bilis, débilis, que o tornou fraco de saúde. De fato, a bilis é uma secreção do fel, que influi nocivamente sobre o corpo. Daí vem debilidade e debilitar, isto é, tornar débil. O cego é privado da vista e nenhum dos seus 2 olhos está em condições de ver.
O coxo é chamado assim porque está como que fechado, latim claudus, clausus, isto é, impedido no caminhar. Nessas 4 categorias de enfermos são representados aqueles que são escravos dos 4 vícios da avareza, da ira, da luxúria e da soberba. O avarento é pobre. Não é ele que manda em si mesmo, mas é o dinheiro que o domina. Não é possuidor, mas possuído. E também, quando tem muito, está sempre convencido de que tem muito pouco. Dele diz o filósofo: aquele ao qual os próprios haveres nunca parecem demasiado grandes, ainda que seja dono de todo o mundo, é um miserável. E também, não julgo pobre aquele que, por pouco que tenha, aquele pouco lhe basta. Sêneca. O débil representa o iracundo, o qual, imbuído da amargura do fel, inflama-se de ira e, neste estado, é incapaz de realizar a justiça de Deus. Dele diz Jó: a cólera faz morrer o insensato. O cego representa o luxurioso, que está privado da vista da graça, está privado da vista de ambos os olhos, isto é, da razão e do intelecto. O coxo representa o soberbo, que não tem condições de caminhar retamente no caminho da humildade. Destes vícios e de outros semelhantes, diz sempre o filósofo, deve-se evitar a todo custo e deve-se arrancar e separar com o ferro e com o fogo e com qualquer outro meio a fraqueza do corpo, a ignorância da mente, a luxúria do ventre, a sedição da cidade e a incoerência do homem. Essas 4 categorias de pecadores, parados nas praças, isto é, no prazer da carne, e nas ruas, isto é, na vaidade do mundo, o Senhor misericordioso os chama, por meio dos pregadores da Santa Igreja, para a ceia da Pátria Celeste. Observa ainda que pela 3ª vez o pai de família diz ao servo: vai pelos caminhos e ao longo dos cercados, força-os a vir, para que se encha a minha casa. Estes que são forçados a entrar representam aqueles que são obrigados a entrar para a ceia do Senhor pelos castigos e pelas adversidades. Com efeito, em Oséias o Senhor diz à esposa infiel: eis que vou fechar-te o caminho com uma sebe de espinhos. Fechá-lo-ei com um muro, e não encontrarás as suas veredas. Seguirás os teus amantes, e não os alcançarás. Procurá-los-ás e não os encontrarás. E então dirás: voltarei para o meu primeiro esposo, porque então eu era muito mais feliz do que agora. Com a sebe das adversidades e o cercado da doença, o Senhor fecha os caminhos, isto é, as obras más da alma pecadora, com as quais ela corre atrás dos seus amantes, isto é, os demônios. E o Senhor faz isso para que se converta e retorne ao seu primeiro esposo. Tendo experimentado a doçura do seu amor, deve admitir que era infinitamente mais feliz quando fruía da sua contemplação do que agora, que abusa da miserável volúpia da carne. Com esta 3ª parte do Evangelho, na qual se fala dos pobres, concorda também a 3ª parte da Epístola. Se alguém tiver bens deste mundo e vir seu irmão em necessidade e lhe fechar o seu coração, como está nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra e com a língua, mas por obra e em verdade. E o Senhor: dai de esmola o que vos sobra, e eis que todas as coisas serão puras para vós. E comenta a glosa: o que vos sobra daquilo que vos é necessário para a alimentação e para as vestes, dai-o aos pobres. Portanto, quem tem riquezas deste mundo e depois de ter tirado delas aquilo que lhe é necessário para a alimentação e para as vestes, vir que seu irmão, pelo qual Cristo morreu, encontra-se na necessidade, deve dar-lhe aquilo que lhe sobra. E se não lhe o der, se fechar o seu coração diante do irmão que está na indigência, eu afirmo que peca mortalmente, porque não está nele o amor de Deus. Se nele existisse este amor, de boa vontade daria ao seu irmão pobre. Por isso, ai daqueles que têm a cantina cheia de vinho e o celeiro cheio de trigo, e que têm 2 ou 3 pares de vestidos, enquanto os pobres de Cristo, com o ventre vazio e o corpo seminu,
gritam por ajuda à sua porta. E se alguma coisa se dá a eles, trata-se sempre de pouco, e não das melhores coisas, mas das mais ordinárias. Virá, sim, virá a hora quando também eles gritarão estando fora da porta: Senhor, Senhor, abre-nos! E eles, que não quiseram ouvir os lamentos dos pobres, ouvirão que lhe dizem: em verdade vos digo, não vos conheço. Ide, malditos, para o fogo eterno. Quem fecha o ouvido ao clamor do pobre, diz Salomão, esse mesmo também clamará, e não será ouvido. Irmãos caríssimos, peçamos por isso ao Senhor Jesus Cristo, que nos chamou com esta pregação, que se digne também chamar-nos com a infusão da sua graça para a ceia da glória celeste, na qual seremos saciados contemplando quão suave é o Senhor. Dessa suavidade nos torne participantes o Deus uno e trino, bendito, digno de louvor e glorioso nos séculos eternos. E toda alma fiel introduzida para esta ceia diga: Amém. Aleluia.